Recentemente eu vi uma cena de Fire Force, mais especificamente da Tamaki Kotatsu, no episódio 8 da terceira temporada, que viralizou e levantou uma discussão que eu considero muito importante. E quando eu falo discussão, eu não tô falando de briguinha de internet. É aquele tipo de debate que revela como as pessoas enxergam liberdade, moral e controle. A cena em si é simples e direta. A Tamaki aparece de forma sensual, como já é característico dela. Nada escondido, nada disfarçado. A personagem esbanja sensualidade, força e bravura. Mas na cena em si, ela acabou de salvar as pessoas e era pra estar sendo admirada. Só que o foco rapidamente sai dela e vai pra quem tá ao redor. Os olhares que deveriam ser de gratidão viraram olhares de reprovação, com comentários atravessados e julgamentos carregados de superioridade, com aquela postura típica de quem se sente autorizado a odiar a liberdade individual. Surge então uma mãe indignada, tomada por um tom quase messiânico, como se estivesse defendendo a moral do mundo. O clima pesa não porque a Tamaki fez algo errado, mas porque decidiram que aquilo precisava ser condenado. Não por justiça, mas por uma moral distorcida, pela soberba e pela arrogância. E aí que vem o detalhe que muda tudo. O próprio filho dessa mulher reage com naturalidade. Ele não enxerga o escândalo que os adultos estão forçando. Ele não vê degradação, não vê ameaça. Ele vê o exagero da mãe e, mais do que isso, ele questiona a situação. Ele diz que o corpo bonito da moça não é um ultraje nem um escândalo. É o resultado de treino consistente diário, de disciplina e esforço, e é, na verdade, uma marca de vitória. Algo que deveria ser reconhecido e não atacado. E nessa linha ele vai além. Ele praticamente coloca a mãe contra a própria lógica quando ele questiona a atitude dela quanto à situação. Ele diz que se beleza conquistada com esforço é motivo de vergonha, então sucesso acadêmico também deveria ser. Se for para todo mundo se diminuir para que ninguém se sinta inferior, então o que sobra? E aqui entra a minha conclusão. Se a regra passa a ser esconder mérito para não incomodar, o resultado, na minha visão, é a mediocridade. Um mundo onde ninguém pode se destacar, ninguém pode brilhar mais e ninguém pode ser excelente demais, porque isso pode ofender alguém. E eu, sinceramente, não acredito que uma sociedade saudável funcione assim. Essa é a minha leitura. É a forma como eu interpreto o que o episódio tá mostrando. Porque quando o destaque vira pecado, o esforço vira afronta e a beleza vira problema moral, o que tá sendo combatido ali não é a injustiça, é a própria excelência. A discussão que surgiu nas redes gira exatamente em torno disso. Tem gente chamando a cena de absurda. Tem gente tratando como se fosse um atentado moral. E tem quem enxergue o que o episódio realmente construiu. Uma crítica clara a um impulso de transformar desconforto pessoal em imposição coletiva. O episódio não tá defendendo vulgaridade. Ele tá expondo o julgamento e mostrando como é fácil assumir postura de superioridade e decidir o que o outro pode ou não pode expressar. A tensão nasce da condenação e não da sensualidade. A Tamaki não pede desculpas, não se encolhe e não aceita a culpa que tentam colocar sobre ela. Ela simplesmente continua sendo quem é. E pra mim, esse é o ponto central. Sensualidade ali é autonomia. É a escolha de existir seguindo sim as regras morais, mas sem se diminuir para cair num molde medíocre no processo. O que essa cena escancara é algo profundamente humano. Quando alguém acredita que tá moralmente acima dos outros, passa a agir como fiscal da existência alheia. E quase sempre isso vem acompanhado de arrogância e necessidade de controle, que em pouco tempo começa a se transformar em transtornos morais e psicológicos.
A liberdade existe e ela deve ser defendida enquanto dentro da lei, se ela estiver dentro das regras que garantem ordem e convivência. Fora disso, não é liberdade, é desordem. Dito tudo isso, é justamente por acreditar nisso que essa discussão importa. Porque no fundo não é sobre um anime, é sobre até onde as pessoas acham que têm o direito de interferir na vida dos outros e na expressão dos outros. Na cena, ela não tá quebrando a lei, não tá ferindo ninguém. Mas o que existe é julgamento moral, tentando controlar o que simplesmente incomoda. Se a gente ampliar essa cena, ela deixa de ser apenas sobre a Tamaki e passa a revelar algo maior. Existe uma inversão cultural acontecendo. Durante muito tempo, o puritanismo ele foi associado à direita. Controlar estética, comportamento e expressão eram vistos como postura conservadora. Só que hoje o incômodo com a beleza, com a sensualidade e com personagens femininas muitas vezes vem justamente de quem se apresenta como progressista. E eu falo isso com tranquilidade, porque para mim, pessoas de direita defendem liberdade desde que ela exista dentro da lei. Conservador é quem preserva o que funciona e descarta o que prejudica. Não é quem transforma desconforto pessoal em regra moral. O que a cena mostra é uma sociedade que reage com hostilidade ao que chama atenção. A presença da Tamaki não causa dano, não causa injustiça e não causa desequilíbrio. O que causa tensão é a necessidade de enquadrá-la. Hoje existe uma dificuldade crescente em aceitar que alguém possa simplesmente existir de forma confiante, bonita e forte, sem precisar se justificar. Existe uma tendência de reinterpretar destaque como provocação e segurança como ameaça. E isso revela algo muito humano. Quando a regra moral vira ferramenta de controle, ela deixa de servir à justiça e passa a servir ao poder. A cena não tá defendendo o exagero. Ela tá questionando a autoridade de quem acredita ter o direito de decidir o que o outro pode representar. No fundo, o que incomoda não é a sensualidade, é a autonomia. E é exatamente por isso que esse debate é tão atual. Porque quando alguém decide existir com confiança, sem pedir desculpa por ser bonito, forte, inteligente ou diferente do que esperam, isso revela muito mais sobre quem julga do que sobre quem está sendo julgado. Eu queria muito saber o que vocês pensam sobre isso. Essa cena foi exagero? Foi crítica social? Foi só fanservice? Ou foi um espelho bem desconfortável da nossa própria sociedade? Comenta aqui embaixo porque eu quero muito saber a opinião de vocês. Se você curtiu esse tipo de análise mais profunda sobre anime e cultura, já deixa o like porque isso ajuda demais o canal. Se inscreve se ainda não foi inscrito, compartilha com quem precisa ou com quem gostaria de ouvir isso e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Ah, e se o botão de hype estiver disponível, aperta ele porque isso ajuda mais do que você imagina. E se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei.